O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus irmãos queridos, minhas irmãs, você que nos acompanha através das suas redes sociais, com esta sagrada liturgia, ao ouvirmos a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, uma pergunta que fica ao nosso coração. Uma vez que Deus manifestou o seu poder, fazendo um terremoto violento sacudir os alicerces da prisão onde estavam Paulo e Silas, ou quem impediu estes dois e os outros que evidentemente ali estavam de fugir daquele lugar? Na verdade, nada havia que os impedisse, evidentemente. Mas percebemos, pelo final deste relato da primeira leitura, que o objetivo de Deus, o desejo de Deus, o desígnio divino, era justamente o desígnio de causar a conversão, tanto do carcereiro que guardava Paulo, Silas e os outros que ali estavam, mas também converter a ele e a sua família. E de fato, para isso, Deus manifesta o seu poder de tal maneira que é evidente para o carcereiro que aquilo que estava acontecendo era algo divino. E ali ele tem a oportunidade, através da pregação de Paulo e de Silas, do testemunho deles, desses cristãos, de conhecer Jesus, de desejar a conversão, de desejar o batismo, de querer ser salvo e de expressar esse desejo de salvação. Então, evidentemente, o desígnio de Deus, o desejo de Deus, era assim que Paulo e Silas pudessem sair da prisão para que a palavra continuasse a ser pregada. Mas o desejo de Deus era, primeiramente, que esta palavra fosse pregada àquele que guardava no cárcere Paulo e Silas, e que certamente era um homem de bem, porque quando percebe a manifestação do poder de Deus, imediatamente pergunta a estes que estavam ali aprisionados, a Paulo e Silas, pergunta o que era necessário para que ele se salvasse. Imediatamente ele é capaz de reconhecer que estava acontecendo ali algo que não era puramente humano, mas era divino. Quando nós nos deixamos guiar pela ação do Espírito Santo, nós nos colocamos na mão de Deus, de tal maneira que a nossa vida experimenta estas duas dimensões. De um lado, o poder extraordinário de Deus, que de fato realiza maravilhas.
que abre os caminhos, para que aquilo que é comum, ordinário, que faz parte do cotidiano das nossas vidas, para que no cotidiano das nossas vidas o testemunho cristão espalhe a boa notícia do Evangelho e, de fato, nós possamos atrair para o coração de Cristo aqueles que lhe pertencem com a boa notícia de que Ele está vivo e presente no meio de nós. A igreja está a caminho de Pentecostes. Daqui a alguns dias celebramos a festa do derramamento do Espírito Santo e ouvimos Jesus no Evangelho dizendo que é papel do Espírito Santo, é missão própria da terceira pessoa da Santíssima Trindade demonstrar ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. De fato, o pecado mais grave e que de repente afasta o ser humano da salvação é justamente o não querer acreditar em Jesus. Há apenas um nome que foi dado aos homens debaixo do céu, pelo qual podem ser salvos, e é o nome de Jesus. É a pessoa de Jesus, é a obra de Cristo. Por isso, resistir a este convite divino de conversão é, de fato, o pecado que afasta a humanidade da possibilidade de salvar-se. A justiça. É justo que Jesus, terminada e concluída a sua obra, seja glorificado, sentado à direita do Pai na glória. E Jesus diz que Ele não abandona os seus discípulos, antes, pelo contrário, enviando sobre a igreja, enviando sobre sua comunidade de fé o dom do Espírito Santo, permanece com a igreja todos os dias até o fim dos tempos. Mas é justo que o Filho unigênito de Deus, unido à nossa humanidade, vencedor da morte, triunfante, assuma aquele lugar que é dele desde toda a eternidade, à direita do Pai, triunfante, sinal da vitória, manifestação da vitória de Deus. E finalmente o julgamento. O julgamento significa que o chefe deste mundo está condenado. Não apenas o chefe deste mundo, mas também o operador de toda a maldade, e toda a maldade deste mundo está condenada porque está decretada a vitória de Cristo. Por isso, nós somos convidados a pedir o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, para que também, em primeiro lugar, haja em nosso coração uma fé confiante em Jesus e no dom da salvação que Ele conquistou para nós. Arrependidos de nossos pecados, se recorremos a Cristo, encontramos o perdão e a paz sempre. Deus resiste aos soberbos, mas nunca, jamais nega sua graça aos humildes. Também somos convidados sempre a contemplar aquele que está sentado à direita do Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e porque Ele está, o Filho de Deus, sentado à direita do Pai, lembrarmos que temos no céu um intercessor que é capaz de se compadecer de nossas necessidades, porque conhece a nossa humanidade. E, finalmente, nos apossarmos, tomarmos posse desta verdade. O chefe deste mundo, o autor de toda a maldade, o tentador, o autor da tentação, foi derrotado por Jesus. Tomar posse desta vitória cada dia da nossa vida nos fortalece no combate que enfrentamos pelo bem, pela verdade e pela realização da vontade de Deus. Isto tudo para que a palavra que nunca se deixa acorrentar, acompanhada da graça que é necessária e da manifestação do poder de Deus, possa chegar
cada vez mais longe através do nosso testemunho cristão. Pedimos ao Espírito Santo que venha ao nosso coração pela intercessão de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, comunique o dom da cura àqueles que invocam com sinceridade o nome do Senhor em suas vidas, em especial neste tempo de coronavírus. Torne nossos irmãos curados um sinal para que a palavra e o Evangelho de Cristo possam ser anunciados a todos os corações, especialmente os mais necessitados. Amém.